Oi, pessoal, tudo bem? Eu acredito que a pergunta mais essencial para os evangélicos no Brasil seja o que é o evangelho, né? E é uma pergunta essencial porque a Bíblia vai dizer, Romanos capítulo 1 e verso 16, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Portanto, o poder de Deus para a salvação, o poder de Deus para um avivamento, ele é centrado no Evangelho. Não tem a ver com técnicas importadas, não tem a ver com programas de crescimento de igreja. O grande programa de Deus é centralizar a salvação dos pecadores numa mensagem chamada Evangelho. Mas será que os evangélicos no Brasil sabem responder essa pergunta, o que é o Evangelho? Né? Então, para começar, talvez a te escandalizar um pouco, amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todos os seus pensamentos, com todo o seu coração, não é o Evangelho. Amar o seu próximo como a ti mesmo não é o Evangelho. Você vê alguém passando fome e você ir e alimentar essa pessoa não é o Evangelho. Todas essas coisas, elas são o resultado do Evangelho em alguém que foi transformado pelo Evangelho. Todas essas coisas são a resposta que nós damos ao Evangelho. Mas nada dessas coisas é o Evangelho. Porque o Evangelho, ele não é um conselho, ele não é uma lista de regras sobre o que nós devemos fazer. O Evangelho antes é uma notícia, não do que devemos fazer, mas do que Deus fez em Cristo Jesus na história por nós. O Evangelho é a notícia do que Deus fez em Cristo Jesus para restaurar e trazer o homem, a humanidade, ao seu estado original e para restaurar a criação. O Evangelho tem a ver com Deus restaurando a criação, Deus trazendo o homem e a criação na sua posição original por meio da sua encarnação, da encarnação do Verbo. O Filho de Deus se encarnou. O ponto alto do Evangelho é aquilo que Paulo fala aos Coríntios, né? É Cristo e esse crucificado, isto é, o Filho de Deus recebendo a ira de Deus em nosso lugar e para que ele pudesse nos dar a sua justiça. Esse é o ponto alto do Evangelho e por causa disso, por causa dessa oferta poderosa de uma vez por todas, Deus, pelo seu poder, ressuscitou Jesus dentre os mortos. Jesus agora está vivo, assentado à direita de Deus Pai, esperando o dia, o último dia, aquilo que a Bíblia chama de o dia do Senhor, aonde ele vai vir para julgar. Ele é o juiz de vivos e de mortos. Ele vai julgar o mundo com justiça. Ele vai tomar vingança daqueles que não obedecem ao Evangelho. Ele vai se mostrar glorioso naquele dia. Ele é o juiz de Deus. Ele trará ira sobre a humanidade que, conscientemente, pela sua livre vontade, pela sua livre iniciativa, decidiu não amar a Deus, decidiu não glorificar a Deus, decidiu fazer de Deus outra coisa. Então, essa notícia do que Deus fez em Cristo Jesus chama Evangelho. E segundo aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 5, verso 6, verso 4 também, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai argumentar, que essa mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem que Satanás, a grande empreitada de Satanás nesse mundo é para que os incrédulos não vejam a mensagem do Evangelho, né? Satanás irmãos, Satanás quer colocar coach na igreja, Satanás quer colocar teologia da prosperidade na igreja, Satanás quer colocar esquisitice na igreja, porque Satanás não quer que a igreja
seja centralizada na mensagem do Evangelho, porque segundo o apóstolo Paulo, a mensagem do Evangelho ela tem uma glória, ela tem uma imagem. Por meio da mensagem do Evangelho, o Espírito Santo pode fazer com que você veja a imagem de Deus na face de Cristo. E da mesma forma como na criação, a palavra de Deus gerou todas as coisas, quando você ouve o Evangelho, o Espírito Santo pode fazer com que o seu coração nasça de novo. Ele pode trocar seu coração, te dar um coração de carne. A Bíblia chama isso de regeneração. Por isso o Evangelho é tão importante. Por isso o Evangelho precisa ser o centro da igreja de novo. Por isso o Evangelho precisa ser pregado. E por isso, teologia do coach. Por isso, a teologia da prosperidade. Por isso, toda a inovação que se coloca no púlpito, tirando o Evangelho do centro, tirando a Bíblia, tirando a pregação expositiva, com os olhos nessa mensagem central do Evangelho, tudo isso é satânico. É uma tentativa demoníaca, é uma tentativa de Satanás de tirar os olhos das pessoas do Evangelho, de impedir que as pessoas ouçam essa mensagem, que de novo, segundo Romanos capítulo 1 e verso 16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Deus abençoe sua vida.